Pega a sua Bíblia, Isaías 45. Isaías 45. Provavelmente a mensagem deve estar aí na internet, a mensagem que eu preguei pela manhã. Pela manhã eu preguei com base no capítulo 7 de Josué. E eu falei sobre você no caminho, no trilho, você ser um conquistador. Josué conquistou 31 cidades e teve um momento de dor na cidade de Ai, que virou um ai, 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 e ele conseguiu dar a volta por cima e reverter os ai, ai, ai da vida no propósito. Então você é motivado a ouvir a mensagem que eu preguei de manhã, tá ok? Vale a pena, vamos lá. Isaías 45. Quando eu entrei aqui hoje pela manhã e eu olhei aquela visão lá, e eu vi nos trilhos de um novo tempo, e eu vi aquela máquina poderosa puxando os vagão, eu falei assim, é vagão ou vagões? Ou vagãos? É o que, hein, gente? Vagões? É isso? É vagões, professora? Então, beijo, fechou, vagões. Quando eu vi aquela máquina lá, na hora queimou esse texto, e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá? Assim diz o Senhor ao seu ungido. Agora diga o teu nome aí, por favor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ricardo, a quem tomo pela mão para submeter as nações diante dele e para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Diga, não se fechará. Diga, 2026 é um ano de portas abertas. Aí diz assim, olha essa máquina poderosa, olha o Todo-Poderoso aqui, eu irei adiante de você ou de ti, endireitarei os caminhos tortuosos ou tortos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos. Diga aí para quem está do teu lado, diga assim, se eu sou você, eu fico pertinho de mim esse ano. Diga assim, o meu bolso vai estar pesado, diga aí para ele, E darei o que? As riquezas. Olha só, tem dois tipos de riqueza. Riquezas encobertas, algumas traduções, riquezas das trevas. Tem alguma leitura aí, alguma tradução? Olha, algumas pessoas mencionando que aí na sua tradução está riquezas das trevas. E riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheças, ou me conheça. Fala conosco, Senhor, revela esta palavra, ministra o nosso espírito para o louvor da sua glória. Amém. Então vamos lá. Quem foi Ciro? Eu vou direto ao assunto. Quem foi Ciro? Nós teríamos muitas coisas para falar dele, mas de forma assim objetiva. Quando você lê o livro do profeta Daniel, ele começa assim: e no tempo ou nos dias que reinou o rei Ciro. Fala um pouquinho do rei Ciro e depois vai discorrer sobre a história de Daniel e todos os seus 3 amigos, não é isso? Essa história é linda. O texto está dizendo que Deus chama Ciro, toma ele pela mão direita, faz uma menção dizendo que ele é ungido, e depois fala de Jacó, ou Israel,
E termina dizendo: mesmo que você não me conheças, eu te escolhi, eu te nomeei, porque eu tenho um projeto com você. Algumas traduções vai dizer que Deus encontrou Ciro, Deus achou o coração de Ciro. Você conhece alguém, seja aqui em Jales ou em outro lugar desta terra, que a pessoa não vai para a igreja, que a pessoa não carrega a Bíblia, que a pessoa não canta hino, que a pessoa não tem uma experiência profunda com Deus, mas essa pessoa tem um coração bom? Quem aqui conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Gente que você não encontra ela na igreja, mas aonde você encontra, a pessoa está procurando fazer o que é certo. Que o Ciro de Jales, que o Ciro do Brasil seja encontrado nesse tempo, e que esta turma, que só falta agora o poder do Espírito Santo neles e nelas, possam se converter, possam conhecer a graça e possam também ser achados para viver os melhores dias da história da vida deles. Tem algum Ciro que você está lembrando agora? Talvez na tua família, talvez um tio, talvez um pai, talvez um amigo, talvez um professor na escola, no colégio, na faculdade, talvez um vizinho. Meu Deus, aonde estiver esse Ciro por aí, esses homens, essas mulheres, por este Brasil afora, por este mundo, alcança eles, meu Deus, um coração tão bacana, e que eles possam se juntar a nós, para que possamos provocar o maior avivamento da história do Brasil, eu creio. Por que Jacó é lembrado? Por que nessa história Deus lembra de Jacó? Então olha que interessante. Ele levanta para aquele tempo um homem que não conhece a Deus, e faz menção de um homem que conheceu a Deus. É impressionante a vida de Jacó. O camarada não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. Ele chega à conclusão que a trama, que tudo o que aconteceu não valeu a pena, e ele toma essa decisão: eu não serei conhecido porque eu sou neto de Abraão, porque eu sou filho de Isaac, porque eu sou pai de 13 filhos, 12 homens, uma mulher, e porque José se destacou. Ele estava literalmente dizendo: eu também vou marcar a minha história, e ele vai se transformar no Israel de Deus. Olha que interessante, uma das experiências de Jacó. Vamos aqui lembrar duas. A primeira, ele não tem travesseiro, ele dorme sobre uma pedra. O lugar que ele parou como um fugitivo, muito cansado, com medo, se chama Luz. Ele dorme, quando ele acorda, ele lembra de uma visão que ele teve, de uma escada. Essa escada tem muito a ver com o processo. Ele se lembra que os anjos dão a volta, sobem pela escada e vão até o topo. Então ele vai entender que antes de descer vai ter que subir, ele vai ter que se virar nos 30, ele vai ter que se aprofundar, ele vai ter que ter a experiência pessoal dele. E a Bíblia diz que ele pega um vidrinho de azeite, ou uma botija de azeite, alguma coisa, um recipiente. Talvez alguns vão dizer que quando ele está saindo para ir para a casa do tio Labão, que foi um direcionamento da mãe, chamada Rebeca. Rebeca amava mais a Jacó e Isaac amava mais Esaú. Lembra dessa experiência? Talvez foi nesse momento que ela dizendo: eu não tenho recurso para te dar, mas leva esse azeite aqui. Ele vai pegar aquele óleo, vai ungir a pedra, e ali já começa uma transformação. Porque é interessante, irmãos, um sonho, uma palavra, uma experiência com Deus começa a mudar tudo. Aquele camarada que está batido, cansado, dali a pouco ele busca força, e ele já está dando nome para a cidade, ele já está mudando o nome da cidade. Ele está declarando: olha, a partir de hoje aqui não vai se chamar Luz, a partir de hoje aqui vai se chamar Betel. Por quê? Porque é um lugar onde eu estou tendo uma grande experiência com Deus. E ali ele pede algumas coisas para Deus, que eu denomino como os 4P. Primeiro ele vai dizer assim: eu quero a tua presença. Ele vai dizer assim, ó: se o Senhor, quando ele fala se o Senhor, ele está dizendo: eu preciso de ti. For comigo,
nesta viagem que eu faço, ele vai pedir proteção, não é isso? Ele vai pedir presença, Deus com ele vai pedir proteção, aquela viagem, e ele vai pedir provisão, que é o terceiro P. Ele vai me dizer, me dá roupa, me dá calçado, me dá comida, não é isso que ele está pedindo? E aí ele vai pedir o quarto P, que é paternidade. Ele vai dizer, nenhum sucesso vai justificar o fracasso que eu deixei dentro da minha casa. Então um dia eu quero voltar, fazer o caminho de volta, e eu quero estar em paz com os meus pais, não é isso? Ele ficou só no pedido? Se ele ficar só no pedido, ele seria um pedinte. Mas ele se torna um homem visionário. Ele vai viver o projeto dele, aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele vai fazer a vida valer a pena. E ele não fica apenas me dá. Ele vai falar algumas coisas que ele está disposto a fazer. Ele diz assim, a partir de hoje o Senhor será o Deus da minha vida. Eu vou me converter de verdade. A partir de hoje eu estarei na tua presença todos os dias, porque uma coisa é a presença de Deus comigo, outra coisa é eu estar na presença dele. Uma coisa é ele me abençoar, outra coisa é eu sendo abençoado, vivendo com ele a vida toda. Aí ele vai dizer assim, e de tudo que o Senhor me der, de tudo que o Senhor colocar na minha mão, certamente eu entregarei, devolverei o dízimo. Isso marca a história. Depois desse episódio, nós vamos ver Jacó crescendo, avançando. Outra história que me chama a atenção de Jacó é que ele está voltando agora da casa do tio. Só que ele tem duas mulheres, as duas filhas, a Lia, ou Leia, e a Raquel. Ele está voltando, ele se depara com o ribeiro. O texto vai dizer que nesse momento ele tem 11 filhos. Depois dessa experiência ele vai ter mais 2. Ele para, ele observa o momento que ele está vivendo, ele passa o val, ele vai, ele monta a tenda de Lia, ele monta a tenda de Raquel, ele organiza os 11 filhos. Olha a gestão desse cara, olha a administração dele. Então ninguém vai ficar sendo mencionado, minha pastora, por uma vida de qualquer jeito. Se nós falamos do reverendo Elias, é por causa do legado. Se Deus menciona Jacó, e dando oportunidade a Ciro para também marcar a história dele, é porque a vida valeu a pena. Sabe, irmãos, quando você só pensa nessa vida, você não passa de um fracassado. Eu quero declarar que quando você terminar a sua carreira, os seus netos, os seus filhos, as próximas gerações vão falar a teu respeito. Se eu honro a geração que veio antes de mim, eu tenho autoridade e dignidade no poder de Deus para profetizar a geração que veio depois de mim. Obrigado, Senhor, pela história de Jacó, obrigado pela história de Elias, mas eu quero profetizar sobre a Lana que está ali. Eu quero declarar os teus filhos, pastora, experimentando um avivamento. Escute isso, vai acontecer algo da parte de Deus, onde os filhos vão ser tocados para um avivamento nesse tempo, porque operando eu, ninguém pedirá. Toca o teu irmão aí, sacode ele e diga, vai acontecer algo. Se é para bater palma, mas bata com força, ajuda a irmã ali. O Jacó monta as tendas, organiza os filhos, e diz a Bíblia que ele volta e vai no val de Jaboque. É interessante quando o homem, quando o líder, quando uma mulher de Deus tem essa capacidade, organiza tudo aqui, deixa os filhos em segurança, deixa as esposas em segurança. Na época ele tinha 2 ali, tinha mais algumas ali que de vez em quando a oportunidade vinha, mas hoje é só uma, viu, varão? Tá joia, quieto, facho aí, é só uma, tá de bom tamanho, você não tem noção. E diga-se de passagem aqui, ninguém é rico como Jacó para aguentar a borrachada. Tem que ter muita grana no bolso.
Não tem pra onde correr. É bacana quando a pessoa tem essa capacidade de deixar os seus insegurança sair e ir diante de Deus para um acerto de contas. Chegar diante de Deus. Alguns vão dizer ali que a gente criou até uma musiquinha, não criamos? Me dá a minha bênção para depois. E Jacó segurou e me dá a minha bênção para depois. Que bênção era essa que Jacó estava pedindo? Era carro? Não. Vamos trazer para os dias de hoje? Ele tinha o carro que ele quisesse. Era família? Tinha, até demais. Era filhos? 11. Era moradia? Ele deixou os animais em segurança. Então não tinha nada a ver com a questão material. Tinha a ver de fato quem ele era. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a gente diz assim para as pessoas: olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Chegou a hora das pessoas poder olhar para a gente e dizer assim: ele não é perfeito, mas ele é acima da média. Ele não é o santão, mas ele não é produto do meio. Ele não é tão poderoso assim, mas ele carrega uma marca, ele influencia, ele muda a história. Onde ele passa as coisas acontecem. O poder de um homem, o poder de um legado, o poder de uma história, o poder de um Deus na vida de um comedor de feijão com arroz. O que ele é capaz de fazer? O Jacó, quando aperta o anjo, me dá a minha bênção para depois subir, machucou ali a coxa dele. Tem alguns teólogos que vai dizer que ali não era apenas uma briga com o anjo. Não era ali ele brigando com o anjo, me abençoa, e o anjo tocou e feriu ele na coxa. Não era apenas isso. Alguns vão dizer que era mais do que isso. Era ele brigando com ele mesmo, dando uns murros nele mesmo, dando uns tapas nele mesmo e dizendo: eu me recuso continuar como eu estou, eu me recuso ser mais um. Eu declaro que chegou a minha hora, e ele vai sair daquele lugar como um homem transformado, diferenciado, acima da média, chamado Israel de Deus. Depois desse dia, por diversas vezes, Deus vai falar com homens e com mulheres, e vai mencionar Jacó, um dos homens mais mencionados na história. Malaquias 3:6: eu sou o Senhor teu Deus, e eu não mudo. Vós não sois consumidos, porque eu vos amo, e porque eu sou misericordioso, e porque o que eu prometi para Jacó está de pé. Deus estava dizendo: Ciro, você não me conhece, mas por causa de Jacó, por causa de uma oração, por causa de um culto, eu decidi atuar na tua vida. Enquanto nós estamos aqui nesse espival, festa do Espírito, porque não somos do carnaval, Deus está mudando a família. Deus está mudando gerações. Deus está tocando Jales. Deus está tocando diversas pessoas em algum lugar do mundo. Eu creio num grande avivamento. Eu creio numa obra extraordinária. Eu creio em coisas maiores do que poderíamos imaginar. Como é forte isso. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que essa história e essa experiência, ela narra, deixa eu chegar mais pertinho de vocês aí. Ela narra o fim de um tempo. Isaías 45 está falando de um exílio que terminou. Está falando de um tempo muito doloroso, que levou 70 anos. Quantos acreditam que está chegando um novo tempo? Dá uma olhada lá para aquela máquina lá, ó. Quantos acreditam que nós estamos em um trilho? Quantos acreditam? Quantos acreditam nesse novo tempo? Então vamos entender isso aqui. 70 anos se passaram.
esse povo, por 70 anos, comeu literalmente nas mãos de Nabucodonosor. Agora olha para a tua história e pensa o Brasil. Esse povo de Deus não precisava ter passado por isso. Porque uma coisa, irmãos, é Deus nos provar. E às vezes Ele prova, a ponto de dizer que Ele não permite ou não envia nenhuma prova que não podeis suportar. Quer dizer, com cada um aqui, Deus sabe a forma de trabalhar. Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe até onde você aguenta, e Ele vai trabalhando. Agora, se Deus prova, se Deus treina, se Deus aperta, não é isso? Aperta a cana, sai a garapa. Aperta o azeite, aperta a azeitona, sai o azeite. Aí olha para o teu irmão e pergunta assim para ele: quando aperta você, o que que sai? Ah, pastor, se me apertar eu desisto. Ai, Deus está em depressão por causa disso. Se me apertar eu largo. Quando a gente é apertado, é porque Deus quer nos tornar um homem e uma mulher de Deus. Amém, gente? Ali sai um homem e uma mulher de Deus. Boa parte, porque eu já falei isso aqui em vezes anteriores que eu vim aqui. Boa parte de coisas que a gente fala que é prova, não é nada de prova. É outras coisas. É coisa nossa, é rolo nosso. A gente acha que Deus está nos provando e Deus está dizendo assim: é você que arrumou essa confusão, eu não tenho nada a ver. E você sabe que cada religião tem sua moda, tem ou não tem? Por exemplo, para os espíritas, essas lutas é o karma. Então uma pessoa na vida passada fez muita atrapalhada, agora está pagando tudo. E se não melhorar, pode virar até um macaco, um cachorro na próxima reencarnação. Eles acreditam nisso. E o católico? O católico, ela olha para o marido e diz assim, a católica olha para o marido e diz assim: isso aqui é uma cruz que eu tenho que carregar. E aí nós temos as nossas coisas também. Os batistas, por exemplo, é prova, estou na prova. Se for um assembleiano, se eu fui pregar na Assembleia de Deus, eu dei uma rajada de língua estranha. No meio da mensagem, a irmã rodou e veio diante de mim assim, irmãos. Chegou em mim e falou assim: eu estou no estreito, aleluia. Eu falei: eu sempre tive no estreito. Aí ela parou. Eu falei: o caminho é estreito. É estreito. Mas o que ela queria dizer? Que ela estava no estreito. Aí ela disse: se tem homem de Deus, o meu marido é só por Deus. Quer dizer, eu estou no estreito, quer dizer, eu estou na prova. E aí tem aqueles que traz a ideia de um Deus bravo, né? Deus bravo. E geralmente ele diz assim: olha, arruma a tua vida, porque Jeová vai te pegar na curva. E Ele é justo. Aquele Deus bravo, sabe? Aquelas músicas nervosas. E realmente Deus é justo. E realmente Deus às vezes nos pega. Agora nós precisamos entender que Ele é perito em nos pegar, em nos tratar com muito amor, porque Deus é amor. É que o amor não negocia, o amor não quebra galho, o amor não é MacGyver, o amor não tem gambiarra, o amor não pega atalho. Tem uma rapaziadinha nova agora que nem sabe o que é MacGyver. MacGyver era um filme, o cara para tudo ele, até hoje, para tudo ele dava um jeitinho brasileiro. O povo havia se desviado, o povo havia se distanciado. Agora a história se repete. Na época de Gideão, lembra o que ele disse? Se o Senhor nos ama, por que nós estamos passando por isso? Lembra Josué? Preguei de manhã. O Senhor disse: fui com teu pai Moisés, serei contigo. E por que agora eu perdi a batalha na cidade de Ai? Então nós temos a dificuldade de assumir o papel e de devolver o controle para Ele.
Nós temos dificuldade de deixar, de se permitir ser tratado, ser curado, ser guiado, ser liderado. Tem gente que diz assim: não levanta a mão no culto, quando o comedor de feijão com arroz pede. Não levanta a mão no culto porque eu não gosto de ser manipulado. Ah, que bobeira. Como eu gosto de estar num culto e encontrar um ministro de louvor, um cantor, um pregador, uma pastora, um homem de Deus que diz assim: levante as suas mãos, porque a Bíblia diz, mãos levantadas é uma expressão de quem depende de Deus. Como é lindo isso, irmãos! Como é lindo isso! Eles fizeram o que era mal, e Deus pesou a mão? Não, Deus tirou a mão. O que Cristo vai dizer depois? Não diga que pediu pão e recebeu pedra. Não diga que pediu peixe e recebeu serpente. É a decisão de vocês. Vocês decidiram ir por este caminho. Sabe, irmãos, a tentativa de alguém aqui falar do outro é o sujo falando do mal lavado. Mas não fica ninguém de fora hoje, inclusive o pregador, como Paulo dizia: entre tantos pecadores que eu prego, eu me considero o maior de todos. Não tem jeito. É como uma criança lá na igreja que chegou em mim e falou: pastor, o senhor está bem? Eu falei: estou bem, filhinha. E você? Ah, eu estou feliz com Jesus, aleluia. Aí eu falei: conta mais. Aí eu vim aqui hoje convidar o senhor para a gente brincar de vidinha. Eu falei: brincar de vidinha? É, a gente brincar de vidinha. O senhor brinca comigo, pastor, de vidinha? De vida, de vidinha. Eu falei: como é que brinca de vidinha? Ah, o senhor cuida da tua, eu vou cuidar da minha, aleluia. Diga aí para o teu irmão: cuida um pouquinho da tua, eu vou cuidar da minha. Então a hora que você vê que está com muito converseiro, olha para ele e fala: vamos brincar de vidinha hoje? Amém, gente? O povo fez o que não era para fazer, se meteram com aquilo que não era para se meter, e aí a gente sabe, vem as consequências, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. E aí nós temos algumas experiências. Nós poderíamos falar aqui da experiência de Naum, nós poderíamos falar da experiência de Oséias, nós poderíamos falar da experiência de Joel, nós poderíamos mergulhar na experiência do próprio Daniel, nós poderíamos pensar um pouquinho o tempo de Sofonias, mas eu quero pensar com vocês aqui para entendimento desse exílio de 70 anos. Eu quero pensar Jeremias, e nós vamos colocar duas referências ali na tela. Primeiro, Jeremias 7:16, coloca lá para nós. Olha que forte isso, irmãos. 7:16, Jeremias 7:16. Jeremias carrega uma palavra. Qual é a palavra? Vou te usar e velarei para cumpri-la. Jeremias 1:12. Quer dizer, o teu ministério vai dar certo. A hora que você orar, eu respondo. A hora que você profetizar, eu vou me manifestar. Mas olha só o que aconteceu. Não, 7:16, filho. 7:16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não. Ele entrou em crise, gente. Como é que pode? Deus manda eu profetizar, o povão está aí, esse Nabucodonosor é um tirano, e aí agora Deus manda eu parar. Eu vou dar um tema para essa mensagem agora, dessa noite. Não tem aquele dito popular? Eu vou dar um tema com base na Bíblia. Talvez foi aqui que começou esse dito popular. Eu já tenho o não, eu vou em busca do sim. O não, para alguns, vira mimimi. Você dá não para ele, ele quer largar da mulher, a mulher quer largar dele, o filho quer ir embora de casa, a ovelha vira as costas para a igreja, abandona Deus. Por quê? Porque disse não. A nossa geração é despreparada. Esse tempo de hoje nós estamos encarando um povo que não sabe sofrer. Qualquer dorzinha é desesperador.
A pessoa compra um pacote para ir passear e ela acredita que se gastar 50 mil na viagem com a família, a pessoa acredita que vai sair 100% da viagem. Não vai sair. Vai ter alguma coisa que não vai dar certo. É como uma família da igreja, gastou 30 mil. E no segundo dia, como é que é o nome lá quando dá, que come os negócios lá e... intoxicação alimentar. Virou isso os 20 mil, os 30 mil. E aí parece que a vida para. Parece que eu nunca mais vou viajar. Uma geração que tem dificuldade de ouvir não. E eu descobri que o não corrige a rota. O não nos leva para o trilho. O não nos leva diante de Deus. O não nos coloca diante de um pai em submissão. O não mostra e revela o nosso caráter na íntegra. O não nos liberta de Satanás. O não nos liberta das maldições. O não nos coloca novamente no centro da vontade de Deus. E para alguns, o que mais Deus está fazendo nesse tempo é não, é não, é não e é não. Não é para te matar, é para te libertar. O não tem o poder de revelar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Está difícil para o Brasil, está difícil para a igreja, mas o céu continua com todo o poder. E Deus continua nos preparando, porque nós vamos viver algo grande, nós vamos viver algo extraordinário. Já temos o não, vamos em busca do sim. O Jeremias não parou. O Jeremias perseverou. Coloca ela para nós, DJ, por gentileza. Olha a moral que eu dei para você, DJ. Estamos no período de carnaval. Coloca aí Jeremias 11, 14. 11, 14. Olha lá. Deus falou a mesma coisa para Jeremias. Vem cá, Jeremias. Eu mandei eu separar uns dias atrás. Aí você não parou. Você continua orando. Eu vim aqui falar para você que não adianta insistir. Só que agora Deus vai acrescentar algo. Bibliona poderosa, enfim, gostei dessa Bíblia, hein? Olha o tamanho da Bíblia do homem, irmãos. Ó. Aí é diferente, né? Pegar um celularzinho, levanta para o ar. Vamos dar uma espadada agora na cabeça do Satanás. Agora você levanta uma Bíblia dessa aqui e fala assim, vamos lá, 1, 2, 3. Ah, não tem capeta que fica na frente. Ó, coloca lá o texto para nós lá. E aí, barba branca, hein, varão? O tempo passou, hein? É a lancha, mas a nossa lancha é crente. Aleluia. Lá no finalzinho está escrito assim, ó. Eu não vou te ouvir, mas Deus acrescentou algo. O que Ele acrescentou? Por causa do seu mal. Deus denuncia. Jeremias parou. Então tá bom, não quero mais, não vou pregar mais, não vou mais para a igreja, não volto mais nessa empresa. O Senhor nunca mais vai ser meu pai. Eu nunca mais quero ver minha mãe. O Jeremias simplesmente continuou. Eu venho como profeta trazer o céu para o teu coração, aonde o Espírito de Deus me usa para te dizer, independentemente do momento, independentemente do não, independentemente das dores, independentemente das dificuldades, independentemente da escassez, chegou a hora de você fazer como Abacuque, que parou com aquela oraçãozinha ruim. Já preguei aqui sobre Abacuque. Até quando, até quando, até quando? Ele foi escrever a visão, foi pedir um avivamento, e aquele homem que vivia no mimimi, agora ele se alinhou, ele está no trilho. Por mais que o produto da oliveira minta, por mais que falte a vaca no curral, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Deus não queria reprovar Jeremias, Deus queria treinar Jeremias, porque ele iria marcar a sua história. Deus não quer te reprovar. Deus está te preparando para um avivamento, para a maior viagem, para morar numa casa que você nunca morou, comer o que você nunca comeu. E nós vamos ver a catedral inaugurada e toda a tua família adorando a Jesus. Eu fico imaginando agora a hora que as tesouras, que tesoura, eu não sei nem como é que vai chamar isso aí. É tesoura? E pensa na tesoura, tesourão. Eu fico imaginando uma turma
que quando o reverendo Elias dizia, vai acontecer tal coisa, e eles até abandonaram esse lugar, porque não quiseram acreditar, ou não tiveram capacidade de ver o que ele viu. Mas fica tranquilo, pode ser que por orgulho eles nunca mais voltem a congregar aqui, mas pelo menos uns vídeos, umas fotos eles vão passar aí na frente, para registrar e para ver que Deus começa e Deus termina, para ver que Deus é fiel quando os homens são infiéis. A história, ela segue, e você vê o que, Jeremias? 2 cestos de figos. Viste bem, porque o cesto amargo vai se corromper com Nabucodonosor, o cesto doce vai prevalecer no meio do caos. Eu vou entregar vocês nas mãos do Alexandre de Moraes. Misericórdia, já fomos entregue. Já fomos entregue. Deus tirou a mão. Está sendo gravado agora. E aí? Pastor, mas e se te prenderem? Então vai ficar bom. Prenderam Jeremias nesse dia. Aquela geração viveu um avivamento, porque uma geração decidiu pagar um preço. Não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, não é uma questão de lado, não é uma questão de mito, não é questão de Lula, é uma questão de um Deus que não vai recuar. Ele é fiel, ele começou, ele vai terminar. Só que ele dá corda, ele diz, vai lá, Nabucodonosor, se sente o cara, ou prepotente, ou arrogante, a casa vai cair. Lembra quando Josafá foi ameaçado? E o Josafá entrou em crise? O que Deus falou para ele? Vamos pensar Isaías 59, minhas mãos não estão encolhidas, e nem os meus ouvidos tapados. É forte isso. É lindo isso, a história se repete. Não é aquele tipo de exílio, mas é um outro exílio. Você tem noção que mesmo a escola, sendo cristã, sendo evangélica, mesmo orando o Pai Nosso na escola, mesmo mencionando a palavra de Deus, você tem noção do que os nossos filhos estão passando? Porque tem os intrusos de Satanás lá dentro. Tem os filhos de Satã, e Satã não pensa como diabo, como demônio, pensa Satã como um sistema. Você tem noção deste momento que nós estamos vivendo? A pressão, a inversão de valores, solta bandido e prende gente que tem Bíblia. Você tem noção do momento que nós estamos passando? Jales assiste muito, porque estamos no interior. Mas você tem noção do que está acontecendo na íntegra? A pressão. Ainda tem 7 mil que não se dobraram. Ainda tem um altar que vai continuar cantando hinos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda terão pregadores que vai subir no altar, vai denunciar, vai afrontar, vai confrontar e vai dizer, Deus é Deus e ponto final. E o nome deste Deus é João capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o nome que é sobre todo nome. Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão. Deixa eu caminhar aqui para mim fechar aonde o Espírito ministrou meu coração. 70 anos de luta. Os cestos de figos amargos se corrompeu, os cestos de figos doces prevaleceu. E tem um grupinho de crente aí que já se perdeu, já vendeu a alma. Eles vendem a mãe se for preciso. Eles já negociaram. Quando eu fui para o ministério, me diziam assim, quando o Brasil tiver 50 milhões de evangélicos, nós vamos viver um grande avivamento. Nós já passamos disso. A questão é que mudou o rótulo. O líquido está meio misturado ainda. Mas chegou a hora do nosso grito. Porque Deus não tem interesse apenas de abençoar.
a sua vida. Ele quer você para a glória dele. É o que Paulo disse aos Gálatas: quer comais, quer bebais, a tua vida tem que ser para a minha glória. Que problema Deus tem em dar o carro dos teus sonhos? Que problema Deus tem? Hoje de manhã um menino me procurou aqui e disse: muito obrigado pela tua profecia. Muito obrigado. Ele falou: o senhor contou uma história do teu genro, contou uma experiência de um irmão, e eu coloquei aquilo no meu coração, porque eu ganhava um X, um valor por mês. E aquele dia o senhor disse assim: eu acredito que o que você ganha por mês vai ser o seu dízimo. E aí eu falei: Deus, os valores estão muito lá em cima, porque ele ganhava 6. E aí de repente, hoje ele me contou do valor do dízimo dele, é mais do que 6. Então ele está ganhando mais do que 60. Aí ele disse assim: eu estou impactado. Eu falei: prepara-te, porque vem coisas maiores por aí. Que problema Deus tem em cumprir uma profecia, em honrar um pastor, uma liderança, uma palavra? A Bíblia chega ao ponto de dizer que ele faria, daria infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A idade chegou, mas ainda tem sonhos dentro do Senhor. Eu prego aqui, a tua alma ela está alvoroçada, o teu espírito se agita. Mas assim diz o Senhor: não descerás à sepultura sem antes ver tudo o que eu te prometi se cumprindo na tua vida e na vida dos seus. Eu coloco uma porta aberta, esta porta não se fechará. Sacode o teu irmão aí e diga para ele: me trate bem, eu posso ser o teu patrão. Diga aí para ele: me trate bem, eu posso levar você para uma viagem. Eu estou acreditando em coisas grandes. Aleluia. Se tem um povo que se perdeu, tem um povo que não é perfeito, mas está de cabeça levantada. No meio desse povo, vamos destacar a história novamente, só para relembrar. Tem o Jacó, deu certo com ele. Tem o Ciro, coração bom, cestos de figos doce, não era crentão, não falava em línguas, não carregava a Bíblia, mas desenvolvia um tipo de temor, e Deus gostou dele. Tinha um profeta. E agora? Agora tem a igreja. Não tem como, irmãos, a Bíblia diz: é impossível dizer santo, santo, santo é o Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Você não é perfeito, mas o Espírito habita dentro de você. Você não veio aqui só para resolver um problema, ou para receber um poder sobrenatural. Você veio aqui porque Deus está te chamando. Você vai passar por tudo que vier pela frente de cabeça levantada, nada vai te parar. Os teus filhos estão sendo preparados, e nós vamos ver a igreja prevalecendo, vamos ver o Brasil vivendo um grande avivamento. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas na pior crise da Venezuela, um amigo de ministério tomou a decisão: vou embora para a Venezuela. Entregou a igreja, chamou o auxiliar, falou: pode continuar o trabalho, eu estou indo embora. Para onde? Vai para a Suíça, vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para Orlando, vai para a Alemanha, vai para a Itália. Vai ser pregador aonde? Na Europa. Vai para a África? Não, vou para a Venezuela. Fazer o quê? Acreditar no que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Acreditar no que a Bíblia diz: quando eu profetizo, a terra se torna boa. Diga aí para o teu irmão: quando você profetiza, a terra se torna boa. Segura isso. Ele foi um dos lugares mais pobres da Venezuela. Deus está abençoando o povo. E esses dias atrás, num dia só, ele batizou nas águas 925 pessoas nas águas, para a glória de Jesus. E quando ele chegou lá, o Maduro mandou uma carta para ele. O governo Maduro mandou uma carta: ó, você chegou com esse evangelho, com essa pregação, com essa Bíblia, você pode arrumar a mala e pode ir embora. Sai do meu país. Ele mandou um recado para o Maduro. E ele disse assim: avisa o Maduro que essa indiferença que ele está querendo tratar comigo, manda ele tratar com o amiguinho dele, chamado Lula. Manda eles resolver esse BO lá. É rolo deles, eles resolvam para lá. Outra coisa, fala para ele que eu não vim aqui no nome de um governo. Eu vim aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Então, se alguém tem que sair, é ele. Aí eu te pergunto: quem saiu? Quem saiu?
Fica tranquilo, Deus não falha. Fica tranquilo, Deus é fiel. Ele sabe tratar com o Nabucodonosor. Ele sabe tratar com o Maduro. E ele vai. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Ó. Ele vai tratar contigo. Eu até acredito que vai voltar a nascer cabelo. Ele vai tratar contigo, porque Deus é fiel. Falei de você, mas falei do Alexandre também lá. Eu acredito no milagre. Toca aí, irmã. Isso, vamos lá, varão. Vamos lá, vai acontecer. Sacode o teu irmão aí, diga: dá tempo da tua família ser salva. Dá tempo de inaugurar o templo. Dá tempo de viver algo grande. Eu já te falei algo e Deus manda eu te falar novamente. Não tenha pressa, descansa e trabalha, porque Deus está te preparando para uma grande surpresa. É algo maior do que poderíamos imaginar. Para a gente terminar, você sabe que quando um pregador avivado, evangelista, meio pentecostal, fala assim, para terminar, geralmente é mais meia hora. Sabe, irmãos, esse varão aqui eu vou levar ele embora, a pastora liberou. Eu vou numas igrejas aí que é uma frieza, uma geladeira. Chegar nele e vou falar: eu te dou R$10 por glória. Vai voltar rico para cá. Hoje ele melhorou a minha mensagem de manhã. Eu falava uma coisa, ele jogava algo a mais em cima. É isso aí. Eu descobri uma coisa, irmãos. Tem igreja que recebe a mensagem. Tem igreja que arranca a mensagem do pregador. Você olha para o povo está com fome. O povo está dizendo: manda, fala, eu quero ouvir. Irmãos, lá atrás falaram muito que o povo batista conhecia a Bíblia, mas não tinha o poder do Espírito Santo. E eu, como pastor da Quadrangular, ouvi muito que nós tínhamos o poder do Espírito Santo na cura, na libertação, no orar em línguas, mas faltava a Bíblia para nós. E eu descobri uma coisa: os Quadrangular voltaram a estudar, foram mergulhar na Bíblia, e os batistas foi jejuar, orar e buscar o Espírito Santo. E aí aconteceu, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Receba o poder do Espírito Santo. Cadê o ungido do Senhor aí? Vou terminar. Cadê os ungidos do Senhor aí? Número 1. Olha os ungidão aí. Olha as ungidonas aí. Aleluia. E tem umas ungidonas aí, cara, que só Jesus na causa. Ó uma lá, ó uma lá, ó. Ó uma lá. Hoje de manhã vendi uns livrinhos aí para a glória de Jesus. E aí o pessoal passou lá e pegou um Pix. Até os meus livros foi pro Pix dela. Aí ela falou: entrei no quarto, que ela não veio de manhã. Nós viajamos a noite toda para chegar aqui. Eu estava pregando lá no nosso evento em Londrina. Aí entrei no quarto e ela falou assim: eu recebi aí Pix para tudo quanto é lado aí. Quer dizer, até o que eu vendi já agora é dela, irmãos. E agora há pouco, pastora, eu estou com a mensagem aqui no celular. Ela mandou, ela já pegou o lucro de tudo que já foi para lá. E ela já mandou um dízimo para a igreja. E já mandou o comprovante ali para mim. Quer dizer, eu tenho que me contentar com o dízimo, que não é meu, que é da igreja, para a tesouraria administrar e eu supervisionar. Amém, gente? Mas fica tranquilo, Elisete, eu sei que você está sorrindo. É Pix para cá e Pix para lá, e você está feliz da vida. Daqui a pouco a gente volta para o quarto, a Lana dorme, e quem vai ficar feliz sou eu. Aleluia. Você gostou, né, varão? Revelei alguma coisa aí? Hein? Tá animado, né, pregador? Nem só de pregação viverá o pregador, mas de uma boa namorada. Aleluia. Ó. Ela não está entendendo, está assim. A alma dela está dizendo assim: Pix, varão, Pix. Eu irei adiante de vós. Deus se recusa em 2026 ser o segundo na tua vida, ser o terceiro na sua vida. Qual foi o problema de Caim e Abel? O texto é claro.
Deus não rejeitou oferta ou contribuição. Deus rejeitou foi ele. Por quê? Porque Abel, de tudo que tinha relação com a vida dele, a primeira coisa que ele fazia era ir diante de Deus. E Caim, a Bíblia diz tudo o que acontecia na vida dele, ele ia diante de Deus. Só que o texto é claro, ele ia a cabo de dias, ele ia depois. E Deus estava dizendo, comigo não é depois, é agora. Tá? É mais do que dízimo, Deus não quer só o dízimo. O dízimo, a gente mantém isso aqui, Deus quer você para a glória dele. Deus está dizendo, eu vou adiante de vós. Olha lá a maquinona poderosa. Olha o Todo-Poderoso dizendo, nesse novo tempo, nessa nova fase, nesse novo trilho, nesse novo portal, essa nova temporada que chega para a PIB de Jales, esse novo mover que está vindo neste lugar, Deus está dizendo, eu vou à frente, eu vou à frente, eu vou à frente. Sabe por quê, pastora? A senhora me disse, eu vou dar uma resposta do céu para a senhora me disse, Ricardo, é interessante, porque depois que o reverendo partiu, algumas coisas começaram a acontecer muito rápida. Sim, porque Deus tomou ele como uma semente. Ele não foi enterrado, ele foi plantado. E toda semente tem uma colheita. E a colheita é rápida. A colheita é rápida. É muito forte isso. É muito forte isso. Daqui a pouco, Deus vai pegar alguém aqui, vai dar uma bênção maior do que você imaginava. E uma pessoa coloca todas as janelas do lado de cima. Uma pessoa coloca todo o piso do altar. Vai começar a acontecer. Jovens aqui no nosso meio, adolescentes no nosso meio, comerciantes, pequenos empresários, grandes empresários que inclusive têm valores altíssimos para receber. Vai haver uma aceleração, vai haver um mover. Deus está dizendo, eu entro lá no fórum, eu trato com aquele advogado, eu trato com aquele membro lá do Supremo. A caneta não está na mão deles, a caneta está na minha mão. Eu sei como tratar com Jales, com prefeito, com autoridade. Eu sei como tratar com fulano, com ciclano e com beltrano. E Deus está dizendo, eu vou adiante de ti. Aleluia. Estou precisando de um jovem aqui que aguenta a pegada de um irmão aqui de 50 anos. Tem alguém aí que aguenta me acompanhar aqui rapidinho para mim terminar? E aí, varão, está firme ou não? Mas tem que vir para arrebentar com tudo. Aí, ó. Quer vir também? Vem. Fica você aqui, fica de frente para lá. De frente, isso. Com as duas mãos levantadas. Não coloca a mão no bolso, nem cruza os braços, nem coloca a mão para trás. Que mulher tem desespero de homem que vive assim. Fica aqui na posição atrás dele, isso. Lá. Levanta as mãos também. Estou precisando de mais um aqui. Nós vamos fazer aqui pelo menos uns 5 vagão agora. Vem também, vem. Era 10, Lisete, passa 20 depois para ele. Pega aqui. Isso. Estou precisando de mais uns 2 aqui. Olha aí. É isso aí. Tem uma rapaziadinha aí de 15, 16 anos, fica só assim. Vocês não estão aguentando a borrachada, olha lá. Ó Deus tentando pegar a igreja. Ó Deus tentando pegar a tua família. Ó Deus tentando fazer alguma coisa. Deus está dizendo, quer viver o que você nunca viveu? Então quem vai assumir o controle sou eu. Olha lá naquela imagem lá. Olha o Deus Todo-Poderoso dizendo, eu vou à vossa frente. Vamos, gente, vamos. Eu vou. Eu vou à frente. Eu vou à frente. Daqui a pouquinho, Jesus livra do infarto. Ó, o último vagão lá, o cai ou não cai? Sai do trilho ou não sai? Olha lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Ó Deus, ó a pegadinha aí, ó. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Mas Deus está dizendo, eu não vou só à frente não. Eu não vou só à frente. Quando eu estou à frente, pau que nasce torto, morre torto. Não, eu sou filho de carpinteiro. Eu vou endireitar o caminho torto, eu vou arrumar tudo. Ó a doença saindo, ó as maldições sendo quebradas, ó o índice de desemprego caindo.
Olha os planos de Satanás contra a tua vida sendo frustrado. Até eu cansei agora. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Deus está endireitando tudo que está torto. Aquele filho que decidiu ir para as drogas vai voltar. Aquela filha que decidiu ir para a prostituição vai voltar. Aquele marido que foi para a pingaiada vai voltar. Aquele filho pródigo que saiu desta igreja vai voltar. Eu descobri que filho pródigo o pastor não busca. Pastor busca ovelha perdida. Filho pródigo o pastor não busca. Filho pródigo ele volta. Deus vai endireitar o Brasil, irmãos. Mais 5. Levante as mãos para Jesus. Senhor, aonde for necessário, vá lá agora. Diga assim: Satanás, não é um pedido, é uma ordem. Sai daí agora. Tire as tuas mãos agora. Diga: anjo do Senhor, com espada de fogo, debaixo da ordem do Todo-Poderoso, amarra esse Satanás, amarra esse demônio, no nome de Jesus. Lança ele no abismo. Diga: anjo do Senhor, pode voltar, pode vir e pode trazer a bênção que é minha. Portas, irmãos, que estava fechada, Deus está abrindo. Portas que estava fechada, Deus está abrindo. Portas nunca mais se fecharão. Tem pessoas aqui que vai morrer com essa mensagem na mente: aquela porta que eu abri nunca mais se fechou. Quando ele fecha, mas quando ele abre, ninguém fecha. Ele está abrindo portas, é o que o texto está dizendo. Ele está abrindo portas. Portas novas, pastor Amélia. Portas novas, PIB de Jales. Portas novas, Igreja do Deus Vivo. Portas novas, Brasil querido. Portas novas. Portas novas. Aleluia. Levante as mãos assim em posição de receber. Aleluia. Bênçãos que você nunca imaginou experimentar, o anjo está colocando na palma da sua mão. Dar-te-ei riquezas encobertas. Dar-te-ei riquezas encobertas. Olha a manifestação dos dons aí. Você que fala em línguas, dá liberdade para o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, manifesta os dons. Dá liberdade para Deus, dá liberdade para Deus. Domingão de Espival, domingão do Espírito Santo. Receba, receba, receba. Receba, seja cheio, seja cheia, seja encharcado. Batiza Espírito Santo, batiza Espírito Santo. Batiza com poder, batiza com línguas, batiza com fogo, batiza com sobrenatural. Araia que mandou biacamar. Quero convidar o pessoal do louvor no altar. Alebalabassom yamacomandar. Emaia comandar biamarebias. Riquende que me andogóbias. Elemaia que mandou bagar. Emalaia que mandeba comandábias. Ah, você internauta aí na sala da tua casa, aí no hospital, aí no leito, aí aonde você está, receba poder, receba milagre, receba cura, receba libertação. Esta dívida está sendo cancelada.